Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando aí no final do quinto mês do ano. Já vamos entrar agora no último mês do primeiro semestre de 2021. Esperando, claro, que as coisas passem a caminhar melhor, né? E que os administradores públicos tenham mais sensibilidade em saber que é preciso, sim, preservar a vida, mas que as empresas também representam vida. Tem atrás de um CNPJ há vários CPFs. Então, a vida e a empresa são coisas, uma mesma moeda, duas faces de uma mesma moeda. É preciso que nossos governantes tenham essa sensibilidade que não tiveram até agora. Se basearam na tal ciência, e essa ciência aí mostrou aí que nós estamos já com quase 500 mil mortos no Brasil. Quem vai se responsabilizar por isso, né? Aí é que vai ser a coisa muito complicada de ver, de examinar e de julgar a partir de agora. Mas a história vai julgar exatamente mais tarde, né? Aquilo que se fez no período da pandemia no Brasil. Bom, nesse espaço vamos tratar, claro, de assuntos da área de negócios no chamado momento empresarial. E nesse momento empresarial, Cristiano Buchor. Obrigado, Cristiano, pela tua presença, gravatinha vermelha e tal. Isso aqui é em consideração com o irmão. O irmão vive uma fase muito boa, então a gente veio para prestigiar o irmão, né? Obrigado. A gente acredita na tua sinceridade, é verdade. Bom, Cristiano, a tua especialidade, claro, é nessa área de contabilidade, na área empresarial, essas questões tributárias e tal, mas tem algo que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que o trabalhador desconta todo mês, o empregador e a parte do trabalhador, e é hoje remunerada por lei, pela lei federal, em 3% ao ano, mais a taxa referencial. Só que essa taxa referencial, ela está zerada. Ou seja, o Fundo de Garantia rende apenas 3% num ano. Mas tem uma briga em torno disso aí, né? Então, Silvio, é uma alegria estar novamente aqui no programa Economia e Desenvolvimento, tratando desse assunto que é extremamente relevante. Recentemente, nós tivemos uma procura muito grande sobre explicações, saber mais sobre o que seria a questão da correção do fundo de garantia, né? Ou a correção dos depósitos do FGTS. Porque, como tu bem colocaste no início, Silvio, essa tese é uma tese que ela está se discutindo há um bom tempo no STF, tá? E muita gente acredita, daqui a pouco ela dá uma caída, volta, agora ela voltou com muita força. Por quê, Silvio? Nesses últimos anos, como bem colocou, a lei federal ela vai colocar que os depósitos do fundo de garantias devem ser corrigidos monetariamente e mais uma aplicação de 3%, né, ao ano, né, de juros. Entretanto, a correção monetária elegida, que é a ATR, ela é uma correção que ela é de certa forma manipulada, porque o Banco Central ele utiliza um redutor nela e ela acaba ficando abaixo da inflação. Então, isso aí, existe um grande prejuízo para as correções do fundo de garantia e hoje está na mesa do STF para que ele julgue uma ação direta de inconstitucionalidade produzida por na verdade, instada por um partido político, né, a Solidariedade, onde ele questiona exatamente isso. Olha, os depósitos nessas contas vinculadas, eles deveriam, no mínimo, refletir aquela inflação do período. Hoje, o depósito do trabalhador, ou seja, uma parte do salário, porque o empresário ele é obrigado compulsoriamente a depositar aquele valor para o empregado numa conta, que seria uma conta de reserva, né, Silvio? Então, essa conta de reserva, que seria um saque futuro para o empregado, em que estiver num determinado momento desempregado, ele vai sacar aquilo pela justa causa e utilizar isso como o salário dele. Então, esse salário depositado lá, essa parte do salário, por assim dizer, ele acaba sendo corroído, ou seja, o seu poder de compra, ele acaba caindo demais. Em contrapartida, a Caixa Econômica Federal, o Conselho Curador, eles acabam utilizando essas verbas do trabalhador para impulsionar, de certa forma, a economia, habitação e tudo mais, o que é elogiável e eu acho que necessário também. Entretanto, a remuneração do trabalhador acaba tendo sendo corroída, né? Não tem nem a composição da perda inflacionária, quer dizer, nem repõe a perda inflacionária, sequer. Exatamente, Silvio. Então, hoje a TR foi um instrumento muito bom.
Só que hoje ela não está acompanhando a inflação. Então, nada mais justo do que o Supremo, o Estado, né, a julgar essa situação em que ele observe, né, os pareceres, a composição, porque se trata de números, né? E os números a gente não pode ignorar, porque isso aqui no momento que a gente ignora essa situação, a gente está aceitando um grave prejuízo ao trabalhador. Com certeza. Então, o que o trabalhador pode fazer agora, neste momento? Então, assim, o aconselhado, o trabalhador, ele procure o seu advogado, o seu contador, verifique, né, faça um cálculo, veja se nesses períodos, né, em que a TR ela não acompanhou essas perdas, se ele tem direito, e ingresse com uma ação. Ingresse, procure seu advogado, ou vá na Justiça Federal, ingresse sozinho, porque pode ingressar no JEC, né, Juizado Especial Civil Federal, pedindo que se analise essa correção, que faça a correção. O mais aconselhado é ter um profissional em que vá acompanhar ele nesse sentido, porque é muito importante, Silvio, é muito importante que ele tenha faça essa revisão, entendendo o que está acontecendo e que aguarde que provavelmente o STF ele vai julgar positivamente isso, porque tem uma plausibilidade jurídica muito boa sobre essa ação, né, Silvio? Então, é um dinheiro em que me parece que os trabalhadores têm direito. Até porque é o seguinte, né? Numa ponta tem o seguinte, é a poupança, que é o fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma poupança do trabalhador e do empregador, que fica lá depositado, mas do trabalhador especificamente fica lá. Esse recurso é alocado no mercado, ou seja, ele vai fazer investimentos e por esta aplicação nos investimentos desse outro lado, ou seja, na ponta da aplicação da captação do fundo de garantia, o agente, no caso, BNDES, BRDES, todas as instituições que tratam com esse dinheiro, recebem o recurso, recebem o lucro desse investimento. E são lucros muito grandes. Isso. Exorbitantes. Então, por isso que não se justifica que se pague tão mal, se remunere tão mal o trabalhador. Então, exatamente, Silvio. Digamos, as instituições financeiras que utilizam esses recursos, elas recebem uma renda variável. Ou seja... Variável ele sempre grande. Exatamente. Né? Uma construção de um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, alguma coisa nesse sentido, que use esses recursos, o Conselho Curador libera e eles têm uma renda variável em que é pago. Então, ele deve retornar, né, sobre forma também de correção monetária, para que o trabalhador ele não tenha o prejuízo, né? Ou seja, o seu dinheiro está ali garantido, mas mantendo, de certa forma, o poder aquisitivo. Né? Perfeito, o que não é aceitável é que o dinheiro do trabalhador fique parado, mantendo todas as obras de infraestrutura nesse país e que essas instituições recebam rendas variáveis e o trabalhador fique... Sempre pagando a conta. Exatamente, sempre pagando a conta. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Neste Momento Empresarial.